Meu nome é Haley Mitchell e completei 24 anos na última terça-feira, trabalhando em um turno de 12 horas no Memorial Hospital. Sou enfermeira registrada há quase 2 anos. O Toyota Corolla estacionado no estacionamento dos funcionários era meu orgulho e alegria, o primeiro carro que comprei com meu próprio dinheiro. Durante o meu intervalo para o almoço, meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai: vendemos seu carro por $8.000. Jake precisa de dinheiro para a mensalidade. Família em primeiro lugar. Seja grato por termos criado você corretamente. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei meu sanduíche cair. Eles não podiam ter feito isso. Não fariam, mas fizeram. Antes de me aprofundar em como meus pais venderam meu carro sem permissão e como finalmente me defendi, deixe um comentário para me dizer de onde você está assistindo. Curta se algum familiar seu já se aproveitou da sua gentileza e inscreva-se para se juntar a mim nesta jornada de estabelecer limites e resgatar minha vida. Crescer na família Mitchell significava uma coisa acima de tudo: o que meus pais queriam sempre vinha em primeiro lugar. Meu pai, Frank, um agente de crédito do banco local com um senso de autoridade inflado, e minha mãe, Diane, uma recepcionista de meio período que usava a culpa como arma para um esporte olímpico, controlavam todos os aspectos da minha infância e adolescência. Meu guarda-roupa, meus amigos, meus hobbies, tudo estava sujeito à aprovação deles. Meu irmão mais novo, Jake, agora com 20 anos, e minha irmã Melissa, com 18, nunca pareceram enfrentar o mesmo escrutínio ou as mesmas exigências. Haley, você é a mais velha. Você precisa dar o exemplo. Se tornou a trilha sonora da minha juventude, tocando repetidamente sempre que eu questionava suas decisões ou expressava o desejo de independência. Quando quis entrar para o time de vôlei no ensino médio, não pude porque precisava cuidar dos meus irmãos. Quando ganhei uma bolsa parcial para a universidade dos meus sonhos do outro lado do estado, fui firmemente direcionada para a faculdade comunitária local porque a família permanece unida. O padrão era dolorosamente previsível. Jake queria um computador para jogos, papai fez hora extra para comprá-lo. Melissa precisava de aulas de dança, mamãe reorganizou toda a agenda da família para se adaptar. Mas quando eu precisava de alguma coisa, a resposta era sempre: vamos ver, que todos na família sabiam que se traduzia em de jeito nenhum. Apesar dessas limitações, consegui concluir meu curso de enfermagem, trabalhando em vários empregos para cobrir as despesas que meus pais não podiam ou não queriam ajudar. Minha colega de classe, Amy, frequentemente me encontrava estudando na biblioteca do campus à meia-noite, depois de terminar um turno de 8 horas no restaurante local. Não sei como você consegue, dizia ela, me oferecendo um café extra. A verdade é que eu também não. Mas a promessa de independência me manteve firme durante as noites em claro e os turnos duplos. Quando me formei e consegui uma vaga no Memorial Hospital com um salário inicial que excedia qualquer salário que meus pais já haviam recebido, senti uma onda de orgulho que foi rapidamente amenizada pela reação deles. Já era hora de você começar a contribuir mais para casa, comentou meu pai quando contei a novidade. Sem parabéns, sem comemoração, apenas a expectativa de que minha conquista os beneficiasse. Por 3 anos, morei em casa e economizei cada centavo que pude, planejando minha fuga em segredo, enquanto suportava lembretes diários de que eu devia a eles por terem me criado. Meus salários desapareciam regularmente no fundo da família para emergências que, de alguma forma, sempre se alinhavam aos desejos de Jake ou às necessidades de Melissa. O dia em que comprei meu Toyota Corolla foi a primeira vez que os desafiei diretamente. Eu estava de olho no carro usado há semanas, um modelo 2015 com quilometragem razoável e um preço de $12.000, que eu podia pagar graças à minha conta poupança secreta. Quando voltei para casa, o rosto do meu pai se escureceu com uma onda de desaprovação. Você gastou seu dinheiro com isso? Sem nos consultar, ele perguntou, como se eu tivesse cometido uma traição imperdoável. Tenho 23 anos, pai. Preciso de um transporte confiável para o trabalho, respondi, apertando as chaves com força na palma da mão, já antecipando sua tentativa de roubá-las. A abordagem da minha mãe era mais insidiosa. Achei que tínhamos criado você para pensar nos outros antes de si mesma. A mensalidade da faculdade do seu irmão está vencendo, e agora você gastou dinheiro nisso. Não era dinheiro jogado fora. Era minha liberdade. Pela primeira vez, eu podia ir e vir sem precisar pegar o carro da família emprestado nem explicar meu paradeiro. Podia fazer turnos extras sem precisar coordenar o transporte.
Podia até, embora mal me permitisse pensar nisso, começar a procurar meu próprio apartamento. Nos 6 meses desde a compra do meu carro, as demandas financeiras dos meus pais se intensificaram. A posição do meu pai no banco tornou-se precária devido à redução de pessoal, e ele tomou várias decisões de investimento ruins que manteve escondidas de todos, exceto de mim, sua confidente designada para os problemas, mas nunca para os triunfos. Você não entende a pressão que estou sofrendo, ele dizia sempre que eu questionava os crescentes pedidos de empréstimos que ambos sabíamos que jamais seriam pagos. Quando você tiver sua própria família, perceberá que às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas. A ironia de eu estar financiando essas decisões difíceis enquanto me diziam que eu não as entenderia não passou despercebida. Conforme meu aniversário se aproximava, me voluntariei para um turno duplo no hospital, em parte pelo pagamento de horas extras e em parte para evitar outra celebração familiar decepcionante, onde minha mãe prepararia a refeição favorita do meu irmão em vez da minha, e meu pai faria um brinde que, de alguma forma, seria centrado em suas próprias conquistas. Minha verdadeira comemoração viria no fim de semana seguinte, quando meus amigos planejaram uma pequena reunião no apartamento do Tyler. Tyler, um paramédico que conheci durante minha orientação no hospital, havia se tornado um dos meus amigos mais próximos e um dos meus maiores apoiadores. Você merece um dia que seja realmente sobre você, ele insistiu ao propor a festa. O conceito era tão estranho que quase me deixou desconfortável. Na manhã do meu aniversário, saí para o trabalho antes que todo mundo acordasse. Nenhum cartão estava no balcão da cozinha. Nenhuma mensagem chegou me desejando feliz aniversário. Ao meio-dia, eu já tinha me convencido de que não me importava. Afinal, eu era adulta. Aniversários eram para crianças. Então, durante o meu intervalo para o almoço, meu telefone vibrou e, por um breve e esperançoso momento, pensei que alguém tivesse se lembrado. Em vez disso, recebi a mensagem que finalmente quebraria as correntes de obrigação e culpa que me prendiam à minha família havia 24 anos. A mensagem do meu pai foi breve, mas devastadora: vendemos seu carro por $8.000. Jake precisa de dinheiro para a mensalidade. Família em primeiro lugar. Seja grato por termos criado você bem. Li 1, 2, 3 vezes, com meu cérebro lutando para processar as palavras. Meu carro legalmente possuído, pago com meu próprio dinheiro, tinha sido vendido sem meu conhecimento ou consentimento. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava: você fez o quê? A resposta veio imediatamente: não seja dramática. Deixamos suas coisas do carro na sua cama. Você pode pegar o ônibus para o trabalho até juntar dinheiro para comprar outro. A crueldade casual daquilo me deixou sem fôlego. Sentei-me no refeitório do hospital, cercado por colegas conversando e comendo, enquanto meu mundo implodia. Meu carro não era apenas um meio de transporte. Era o primeiro grande passo em direção à minha independência, uma prova tangível de que eu poderia construir uma vida nos meus próprios termos. Pedi licença e fui ao banheiro, onde encostei a testa na parede fria de azulejos, tentando controlar a respiração. Eu tinha pacientes esperando. Não podia desmoronar agora. Com as mãos trêmulas, joguei água no rosto e voltei para o chão, de alguma forma funcionando no piloto automático durante as rondas de medicação e avaliações dos pacientes. Durante o intervalo da tarde, liguei para o meu pai, na esperança, contra todas as esperanças, de que fosse um terrível mal-entendido. Pai, por favor, me diga que você não vendeu meu carro de verdade, eu disse quando ele atendeu. Claro que vendemos, ele respondeu, como se estivesse discutindo algo tão trivial quanto reorganizar os móveis da sala. A mensalidade do Jake vence na semana que vem, e estamos com pouco dinheiro. A concessionária nos deu um preço justo, considerando a quilometragem. Mas não era seu para vender, eu disse, elevando a voz, atraindo olhares preocupados dos funcionários que passavam. O carro está no meu nome. Eu paguei por ele. Você não tinha esse direito. Não fale assim comigo, ele interrompeu. Você está sendo egoísta. Jake precisa estudar. O que eu deveria fazer? Deixá-lo abandonar a faculdade? A família vem em primeiro lugar, Haley. Sempre. Passa a mamãe no telefone, exigi, esperando que ela demonstrasse alguma razão. A voz da minha mãe era suave, mas cortante, quando ela atendeu. Querida, se você realmente nos amasse, não faria tanto alarde. O Jake tem todo o futuro pela frente.
Você já tem seu diploma e um bom emprego. Você consegue se virar sem carro por um tempo. Antes que eu pudesse responder, ouvi Jake ao fundo, sua voz ecoando claramente pelo telefone. Diga a ela para se acalmar. Eu preciso de educação mais do que ela precisa de um carro. Ela pode pegar ônibus como as outras pessoas. O tom autoritário dele fez meu sangue ferver. Então Melissa interrompeu, sério, ela deveria superar isso. Não é como se ela não ganhasse um bom dinheiro. Ouvi-los falar de mim como se eu não estivesse ao telefone, como se meus sentimentos e direitos de propriedade fossem irrelevantes, cristalizou algo dentro de mim. Essas pessoas, minha família, me viam como nada mais do que um recurso a ser usado e descartado conforme lhes conviesse. Em qual concessionária você levou? Perguntei, lutando para manter a voz firme. Carson está na Maine, respondeu meu pai. Por quê? Já era, Haley. Vai embora. Encerrei a ligação sem dizer mais nada e liguei imediatamente para a concessionária do Carson. Depois de explicar a situação a um gerente de vendas cada vez mais desconfortável, chamado Paul, a verdade veio à tona. Meus pais tinham de fato vendido meu carro naquela manhã, apresentando o documento com o que parecia ser minha assinatura. Senhora, estou com a papelada aqui, disse Paul, hesitante. Tem a sua assinatura na transferência de propriedade. Isso não é possível, respondi. Estou no trabalho. Não assinei nada. Um silêncio pesado se seguiu antes de Paul pigarrear. Acho que você deveria vir quando puder e talvez trazer um boletim de ocorrência. A constatação me atingiu como um golpe físico. Eles haviam falsificado minha assinatura. Eles haviam cometido fraude. O carro estava apenas em meu nome. Eu insisti nisso, apesar das tentativas do meu pai de me incluir no título só por precaução. A chave reserva que eles tinham era para emergências, não para facilitar roubos. Ao encerrar a ligação com Paul, minha colega Janice tocou meu ombro. Haley, sua paciente no 304 está pedindo analgésicos. Assenti, enxugando as lágrimas que eu não tinha percebido que estavam caindo. Já vou. De alguma forma, consegui passar as horas restantes do meu plantão, atendendo os pacientes com o máximo de cuidado e atenção que pude, enquanto minha vida pessoal desmoronava. A injustiça de tudo aquilo me atingia em ondas. Justamente no meu aniversário, minha família havia cometido o que equivalia a um roubo de carro contra mim. Enquanto eu trocava de uniforme no final do meu turno, Amy notou meus olhos vermelhos. O que aconteceu? Perguntou ela, sentando-se ao meu lado no banco. Quando expliquei, sua expressão mudou de preocupação para indignação. Isso é ilegal, Haley. Não é apenas errado, é criminoso. Você precisa denunciar isso. Eles são minha família, eu disse fracamente, a desculpa soando vazia até para os meus ouvidos. Família não rouba de você, respondeu Amy com firmeza. O que você vai fazer para voltar para casa? Eu nem tinha pensado nisso. Meu carro agora vendido, era meu meio de transporte de ida e volta para o hospital. Posso chamar um Uber, comecei, mas fui interrompido por outra voz. Eu posso te levar, ofereceu Tyler, que tinha acabado de terminar seu turno como paramédico e ouviu nossa conversa. E acho que você deveria chamar a polícia. Balancei a cabeça, sem vontade de dar esse passo, embora uma parte de mim soubesse que ele estava certo. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, o espaço vazio onde meu Corolla deveria estar parecia zombar de mim, uma metáfora perfeita para o vazio onde o amor e o respeito familiar deveriam existir. O caminho até a casa dos meus pais foi tranquilo, com Tyler ocasionalmente me olhando com preocupação, mas respeitando minha necessidade de silêncio. Quando paramos no meio-fio, ele estacionou o carro, mas não destrancou as portas. Você não precisa entrar aí, disse-lhe baixinho. Você pode ficar na minha casa ou com a Amy. Tire um tempo para resolver as coisas. A gentileza dele quase me destruiu, mas balancei a cabeça. Preciso enfrentá-los. Preciso ver se há alguma explicação que possa fazer com que isso fique bem. Não havia. Quando entrei pela porta da frente, minha família estava sentada à mesa de jantar, comendo como se nada de anormal tivesse acontecido. Os pertences do meu carro, óculos escuros, carregador de celular, kit de emergência e o pequeno recipiente com itens pessoais que eu guardava no porta-luvas tinham sido jogados sem cerimônia na minha cama, com algumas coisas quebradas no processo.
Finalmente em casa, comentou minha mãe sem levantar os olhos do prato. Tem sobra de caçarola na geladeira, se você estiver com fome. A normalidade era surreal. Fiquei parada na porta, olhando para eles, me perguntando como essas pessoas que compartilhavam o meu sangue podiam ser tão insensíveis a ponto de violar minha confiança e roubar meus bens. Como vocês puderam, finalmente consegui perguntar. Meu pai suspirou dramaticamente, como se eu fosse uma criança petulante interrompendo uma reunião importante. Já passamos por isso, Haley. Jake precisava do dinheiro da mensalidade. A decisão está tomada. Seja madura. Maduro, repeti, incrédulo. Você roubou meu carro. Falsificou minha assinatura. Não há nada de maduro no que você fez. Não roubamos nada, interrompeu minha mãe. Somos uma família. Família compartilha recursos quando necessário. Alguém perguntou se eu tinha necessidades, retruquei. Alguém considerou que eu preciso de transporte para ir ao trabalho que aparentemente financia as prioridades de todos os outros? Jake revirou os olhos. Rainha do drama. Pega o ônibus como eu. Você pega o ônibus porque bateu o carro, retruquei. Um carro que a mamãe e o papai compraram para você, aliás. O rosto do meu pai se fechou. Chega. Sob este teto, se você não gosta de como esta família funciona, disse-lhe friamente, aqui está a porta. Mas não espere voltar rastejando quando perceber o quão bom era estar aqui. Era a mesma ameaça que ele usará durante toda a minha vida sempre que eu demonstrava qualquer sinal de independência. Pela primeira vez, porém, não me encheu de medo. Em vez disso, senti algo inesperado, alívio. A porta de repente não representava punição, mas fuga. Vou procurar meu próprio lugar, eu disse com uma calma que eu nem sabia que tinha. E você vai ter notícias minhas sobre o carro. O que isso quer dizer? Perguntou minha mãe, com uma expressão de incerteza no rosto. Significa que o que você fez foi ilegal, respondi. E há consequências para ações ilegais. Quando me virei para ir para o meu quarto, meu pai me chamou, sacrificamos tudo por você, Haley. Tudo. Um pouco de gratidão seria apropriado. A palavra gratidão ecoou em minha mente enquanto fechava a porta do meu quarto. Eles esperavam gratidão pelo roubo, pela traição, por anos de manipulação emocional e exploração financeira. Pela primeira vez, vi com perfeita clareza que o que eu havia vivenciado ao longo da minha vida não era uma dinâmica familiar normal. Era abuso. E no meu aniversário de 24 anos, recebi um presente inesperado, o empurrão final que eu precisava para me libertar. O sono me escapou naquela noite. Deitei-me na minha cama de infância, cercado pelos poucos pertences que consegui acumular apesar das constantes exigências financeiras dos meus pais, e fiquei olhando para o teto. As conhecidas estrelas brilhantes que eu havia colado lá aos 12 anos pareciam zombar de mim agora, desejos e sonhos colados em um teto que eu jamais conseguiria alcançar. Meu celular vibrou com uma mensagem da Amy: Você está bem? Pensei em você a noite toda. A simples gentileza fez meus olhos lacrimejarem novamente. Eu havia passado tanto tempo em um ambiente onde meus sentimentos eram ignorados que a preocupação genuína parecia quase estranha. Na verdade, não, respondi honestamente. Não sei bem o que fazer a seguir. A resposta dela foi imediata: o que você precisar. O quarto extra é seu, se quiser. Agarrei o telefone contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. Talvez fosse mesmo. Na manhã seguinte, tive que encarar a realidade prática da minha situação. Eu precisava ir trabalhar e meu transporte tinha sumido. O ponto de ônibus mais próximo ficava a 1,6 quilômetros de distância, e a rota exigiria 2 baldeações para chegar ao hospital. O trajeto levaria quase 2 horas em cada sentido. Enquanto eu silenciosamente pegava meu uniforme e me preparava para sair bem cedo, minha mãe apareceu na porta da cozinha de roupão. Fiz o seu café da manhã, disse ela, gesticulando para um prato de panquecas na mesa, a minha favorita, não a do Jake, pela primeira vez. A tentativa de oferta de paz foi tão transparente quanto inadequada. Não tenho tempo, respondi, embora tivesse me dado tempo extra intencionalmente para a viagem de ônibus. Preciso sair agora para pegar o ônibus. Algo parecido com culpa passou pelo seu rosto. Seu pai e eu estávamos conversando.
podemos te levar até você descobrir alguma coisa. A audácia quase me tirou o fôlego. Eles roubam meu carro e depois oferecem carona como se estivessem me fazendo um favor. Não, obrigada, respondi secamente. Prefiro pegar o ônibus. A caminhada até o ponto de ônibus me deu tempo para pensar, cada passo na calçada um pequeno ato de independência. Quando cheguei ao hospital, suado, cansado e quase atrasado, apesar da minha saída antecipada, eu estava emocionalmente esgotado. Minha colega Lisa percebeu imediatamente enquanto nos preparávamos para a passagem de plantão. Manhã difícil? Perguntou ela, me ajudando a organizar meus prontuários. Vida difícil, murmurei, e imediatamente me arrependi da autopiedade na minha voz. Durante todo o meu turno, eu cumpria minhas tarefas mecanicamente, com a mente em outro lugar. Durante o almoço, Amy se juntou a mim, sentando-se na cadeira do refeitório em frente à minha. Você está com uma aparência horrível, disse ela sem rodeios. Sem ofensa. Não aceito, suspirei, comendo minha salada sem apetite. Estou me sentindo péssima. Você já denunciou o roubo do carro? Balancei a cabeça. Não sei se consigo fazer isso com eles. Eles ainda são meus pais. Amy se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Haley, me escuta. Se um estranho roubasse seu carro, você denunciaria? Claro, eu disse. Sem rodeios, ela interrompeu. O que eles fizeram foi roubo. O fato de serem parentes seus piora a situação, não melhora. Suas palavras ressoaram, mas agir contra minha família parecia impossível. Anos de condicionamento me ensinaram que as necessidades deles sempre suplantavam as minhas, que questionar sua autoridade era egoísta e ingrato. Mesmo agora, com a evidência clara da traição deles diante de mim, eu lutava para me libertar dessas crenças profundamente arraigadas. Vou pensar sobre isso, prometi, embora nós dois soubéssemos que eu estava enrolando. O verdadeiro colapso veio no final do meu turno. Na privacidade silenciosa do vestiário do hospital, abri meu armário e encontrei o pequeno cartão de aniversário que Tyler havia colocado lá dentro, um gesto simples de alguém que não tinha obrigação de se lembrar do meu aniversário, mas se lembrou mesmo assim. O contraste entre a consideração dele e a insensibilidade da minha família era gritante. Afundei no banco, com o cartão agarrado nas mãos trêmulas, e finalmente deixei as lágrimas fluírem livremente. Anos de mágoa e raiva reprimidas jorraram em soluços intensos que eu não conseguia controlar. Foi assim que Tyler me encontrou quando veio me procurar depois do fim do seu turno. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado e passou o braço em volta dos meus ombros, oferecendo apoio silencioso até a tempestade de emoções se acalmar. Não posso voltar para lá, sussurrei finalmente, expressando a decisão que meu coração já havia tomado. Você não precisa, ele me assegurou. Não está à noite. Nunca, se é isso que você quer. Ele me levou até o apartamento da Amy, onde ela já estava preparando o quarto de hóspedes. Fique o tempo que precisar, ela insistiu, mostrando-me onde havia guardado toalhas limpas e uma chave reserva. Naquela noite, deitado na cama de hóspedes da Amy, eu me senti perdido e encontrado ao mesmo tempo. Eu não tinha carro, nenhum plano concreto, e a maioria dos meus pertences ainda estava na casa dos meus pais. No entanto, pela primeira vez na minha memória, eu estava fazendo escolhas baseadas unicamente nas minhas próprias necessidades e bem-estar. Meu telefone vibrava periodicamente com mensagens da minha mãe, variando de preocupadas: você vai voltar para casa hoje à noite? A manipuladoras, a pressão arterial do seu pai está alta por causa do estresse que você está causando. Silenciei o telefone sem responder. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, algo que eu nunca tinha feito antes, mesmo estando realmente doente. Janice, minha supervisora, foi surpreendentemente compreensiva. Leve o tempo que precisar, disse ela. Seus pacientes precisam de você no seu melhor. Sozinho no apartamento da Amy, andei de um lado para o outro, inquieto, sentindo-me impotente apesar da minha remoção física da casa dos meus pais. Eles ainda tinham a maioria dos meus pertences. Eles tinham vendido meu carro sem problemas. Provavelmente presumiram que eu acabaria cedendo, como sempre fizera antes, e retornaria ao grupo com a devida contrição pelo meu comportamento egoísta. O padrão familiar de culpa e obrigação começou a se infiltrar. Talvez eu estivesse exagerando.
Talvez a família realmente viesse em primeiro lugar. Talvez eu devesse ser mais compreensivo com as dificuldades financeiras deles. Eu estava pegando o celular para ligar para minha mãe quando ele tocou na minha mão, um número desconhecido. É a Hayley Mitchell? Perguntou uma voz feminina quando atendi. Sim, falando. Esta é Sarah Kingsley. Trabalhamos juntas no memorial. Sou enfermeira responsável pelo turno da noite em oncologia. Eu conhecia Sarah mais pela reputação do que por interação pessoal, já que trabalhávamos em turnos diferentes. Aos 45 anos, ela era respeitada tanto por suas habilidades clínicas quanto por sua abordagem prática aos dramas no local de trabalho. Amy mencionou que você está passando por algumas dificuldades familiares, continuou Sarah. Espero que você não se importe que ela compartilhe isso. Eu passei por algo parecido anos atrás, e ela achou que eu poderia ter alguma perspectiva a oferecer. Algo em seu tom, compreensão sem piedade, me fez abrir. Antes que eu percebesse, eu estava contando toda a história, desde os anos de exploração financeira até o roubo do carro. Sarah ouviu sem interromper até eu terminar, um pouco envergonhada pelo meu download emocional para alguém que eu mal conhecia. Hayley, disse ela finalmente, com a voz gentil, mas firme, o que você está descrevendo não é uma dinâmica familiar normal. É abuso financeiro. A palavra abuso pairava no ar entre nós. Eu a havia usado em meus próprios pensamentos, mas ouvir outra pessoa, alguém mais velho e mais sábio, confirmá-la deu peso e validade à avaliação. Não sei o que fazer, admiti. Sinto-me preso, mesmo tendo saído fisicamente. É porque você ainda não saiu mentalmente, respondeu Sarah. Eles te condicionaram a priorizar as necessidades e os sentimentos deles acima dos seus. Romper com esse condicionamento é mais difícil do que sair pela porta. Como eu quebro isso? Perguntei, desesperada por um roteiro para sair daquele labirinto emocional. Você reconhece que tem direitos legítimos, disse Sarah. Você começa a impor limites e, às vezes, precisa estar disposta a tomar atitudes que rotularão como desleais ou ingratas para se proteger. Como denunciar o roubo do carro, arrisquei. Exatamente assim, ela confirmou. Eles estão contando com a sua relutância em responsabilizá-los. É assim que eles têm controlado você todos esses anos. Depois que desligamos, sentei-me à mesa da cozinha de Amy, com as palavras de Sarah ecoando em minha mente. A clareza que elas me proporcionaram foi como oxigênio depois de anos respirando a névoa tóxica da manipulação. Eu ainda estava assustada. Eu ainda estava triste. Mas, pela primeira vez, eu também estava com raiva, não a raiva impotente que queima por dentro, mas a raiva justificada que alimenta a ação. E eu estava pronta para agir. O dia seguinte à minha conversa com Sarah foi o primeiro dia da minha nova vida. Acordei cedo, fiz um café na cozinha da Amy e sentei-me com um caderno para criar o que chamei de meu plano de independência. Primeiro, eu precisava garantir meus bens restantes na casa dos meus pais. Depois, precisava de uma moradia acessível. E, por fim, precisava de transporte para ir e voltar do trabalho. As tarefas pareciam esmagadoras quando vistas em conjunto, mas Sarah me aconselhou a dividi-las em etapas administráveis. Comece com seu sistema de apoio, ela sugeriu. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que querem ajudar. Seguindo o conselho dela, mandei uma mensagem para o Tyler. Você pode me ajudar a pegar minhas coisas na casa dos meus pais amanhã, quando eles estiverem no trabalho? A resposta dele foi imediata, com certeza. Que horas? Amy saiu do quarto enquanto eu fazia minha lista, com o cabelo despenteado de sono. Planejando a revolução? Perguntou ela, servindo-se de café. Algo assim, sorri fracamente. Preciso encontrar um apartamento que eu possa pagar em cima da hora. Amy sentou-se à minha frente, parecendo repentinamente animada. Na verdade, a Kendra, da pediatria, acabou de mencionar que a colega de quarto dela vai se mudar na semana que vem. A casa dela fica a apenas 10 minutos do hospital. Kendra era uma enfermeira pediátrica que eu conhecia de passagem de eventos no hospital, calorosa, confiável e, revigorantemente, sem dramas. A perspectiva de dividir o espaço com alguém como ela, em vez de continuar a pressionar Amy, era atraente. Ela se importaria se eu ligasse para ela? Perguntei. Tá brincando? Ela está com dificuldades para encontrar alguém de confiança. Provavelmente te ofereceria o quarto na hora.
Ao meio-dia, eu tinha uma possível oportunidade de morar lá. Kendra estava realmente entusiasmada, oferecendo-se para me mostrar o apartamento naquela noite. Não é nada luxuoso, alertou ela, mas é limpo, seguro e o aluguel é razoável. Minha próxima ligação foi mais difícil. Mark Williams era um advogado que havia namorado Amy brevemente no ano anterior. Embora o relacionamento amoroso deles não tivesse dado certo, eles continuaram amigos, e eu sabia que ele era especialista em direito imobiliário. Não tenho condições de pagar honorários advocatícios, admiti após explicar minha situação. Vamos começar com uma consulta, sugeriu Mark. Sem custos. Depois, analisaremos suas opções. Ao me encontrar com Mark naquela tarde em seu modesto escritório no centro da cidade, aprendi várias coisas importantes. Primeiro, o que meus pais haviam feito era inequivocamente ilegal, tanto o roubo do carro quanto a falsificação da minha assinatura. Segundo, eu tinha várias opções de ação, desde uma ação civil até acusações criminais. E terceiro, eu precisava documentar tudo. Comece a registrar todas as comunicações com seus pais, aconselhou Mark. SMS, e-mails, mensagens de voz, guarde tudo. E não apague nada que eles já tenham enviado, especialmente qualquer confissão sobre levar o carro. Ao sair do escritório dele com uma pasta de informações, senti uma estranha sensação de calma. Conhecimento era poder e, pela primeira vez, eu não estava agindo a partir de uma reação emocional, mas sim tomando decisões informadas. Naquela noite, Kendra me mostrou seu apartamento, um apartamento de 2 quartos em um prédio antigo, mas bem conservado. O quarto disponível era pequeno, mas tinha boa luz natural e prateleiras embutidas. Os espaços compartilhados eram organizados e confortáveis. Trabalho bastante à noite, então provavelmente não vamos nos sobrepor muito, explicou Kendra. As regras da casa são bem simples: limpar a bagunça, não tocar música alta depois das 22 horas e contribuir para a gaveta de salgadinhos. Ela apontou para uma gaveta da cozinha cheia de uma variedade impressionante de salgadinhos, biscoitos e barras de chocolate. A gaveta de salgadinhos é inegociável, acrescentou com falsa seriedade. Pela primeira vez em dias, me peguei rindo de verdade. Com certeza posso contribuir para a gaveta de salgadinhos. Quando voltei ao apartamento da Amy, eu já tinha assinado um contrato de aluguel com a Kendra, com início na semana seguinte. O depósito de segurança havia consumido uma boa parte das minhas economias, mas valeu a pena pela tranquilidade. Enquanto me preparava para dormir, meu telefone tocou, o número dos meus pais. Depois de um momento de hesitação, atendi, colocando a ligação no viva voz e gravando, como Mark havia recomendado. Haley, a voz do meu pai soou artificialmente calorosa. Quando você volta para casa? Sua mãe está morrendo de preocupação. Não vou voltar para casa, respondi, surpresa com a firmeza da minha voz. Encontrei meu próprio lugar. Seguiu-se um breve silêncio antes que seu tom mudasse, tornando-se frio e indiferente. Não seja ridículo. Você não tem condições de pagar uma casa só sua. Volte para casa e esqueceremos essa birra infantil. Não é birra, pai. Você roubou meu carro. Falsificou minha assinatura. Isso é crime. Fizemos o que era necessário para esta família, insistiu ele. Se você vai ser técnico sobre isso. Técnico, interrompi. Não há nada de técnico em roubo de carros e falsificação. A voz da minha mãe interrompeu, provavelmente de outro ramal. Haley, por favor. Nós somos seus pais. Nós te demos tudo. Você nos deve. Não lhe devo o direito de me roubar, declarei com firmeza. Sou adulta. Minha propriedade é minha, não sua. Então, o que você está dizendo? A voz do meu pai assumiu o tom perigoso e silencioso que me intimidara durante toda a infância. Você está nos ameaçando, seus próprios pais? Informo que estarei aqui amanhã às 14 horas para pegar meus pertences. Tyler estará comigo. Não espero nenhuma interferência. Se vocês saírem assim, meu pai avisou, nunca mais esperem apoio da nossa parte. A ameaça que me manteve obediente por anos agora parecia quase ridícula. Que apoio eles realmente ofereceram sem condições? Entendo, respondi. Adeus. Depois de encerrar a ligação, sentei-me na beira da cama, com a adrenalina correndo por mim.
Eu havia me mantido firme. Eu havia estabelecido um limite. E embora a terra não tivesse se aberto para me engolir por inteiro, como minha ansiedade sempre sugerira que aconteceria, eu sabia que o verdadeiro teste viria amanhã. Naquela noite, criei um grupo de bate-papo com Tyler, Amy, Sarah e Kendra, explicando meu plano de buscar meus pertences no dia seguinte. As respostas chegaram imediatamente. Tyler, estarei lá. Minha caminhonete comporta tudo o que você precisar. Amy, eu também vou. Segurança em conjunto. Sarah, estou de folga amanhã. Precisa de mais ajuda? Kendra, posso te ajudar a levar as coisas para minha casa logo depois. Olhando fixamente para a tela, senti um nó na garganta. Era assim que se parecia o apoio genuíno, pessoas oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Na manhã seguinte, liguei para o número não emergencial da polícia para solicitar uma chamada civil, um policial presente enquanto eu recuperava meus pertences para evitar possíveis conflitos. O despachante, após ouvir minha situação, garantiu que alguém nos encontraria em casa. Enquanto me preparava para o confronto, as palavras de Sarah ecoavam em minha mente: eles te condicionaram a priorizar as necessidades e os sentimentos deles acima dos seus. Romper com esse condicionamento é mais difícil do que sair de casa. Ela tinha razão. Mesmo agora, sabendo de tudo o que eu sabia, uma parte de mim ainda temia ferir os sentimentos dos meus pais, ainda se preocupava em ser rotulada de ingrata ou egoísta. Mas, ao lado dessa resposta condicionada, uma nova voz emergia, a minha própria voz, insistindo no meu direito ao respeito, à autonomia e à justiça básica. Quando Tyler me pegou na caminhonete dele, com Amy e Sarah seguindo no carro dela, eu já tinha transformado meu medo em determinação. Não se tratava apenas de recuperar roupas e itens pessoais. Tratava-se de recuperar a minha vida. O dia em que reconquistei minha independência começou com uma preparação meticulosa. Tyler chegou ao apartamento de Amy a 1 hora, com sua caminhonete vazia de equipamentos de trabalho para dar espaço aos meus pertences. Sarah chegou momentos depois com Amy, que havia tirado um raro dia de folga para me apoiar. Pronto para isso? Perguntou Tyler enquanto eu subia no banco do passageiro da caminhonete dele. Mais pronto do que nunca, respondi, segurando uma pasta contendo o documento que Mark havia preparado, uma demanda formal por indenização pelo meu veículo roubado. A viagem até a casa dos meus pais foi surreal, como se eu estivesse me aproximando de um lugar que só visitará em sonhos, e não da casa onde passei a maior parte da minha vida. O policial Ramírez, que havia sido designado para nossa reserva civil, já estava esperando quando chegamos, com sua viatura estacionada visivelmente junto ao meio-fio. Senhora Mitchell, ele confirmou quando nos aproximamos. Sei que a senhora está recuperando seus pertences pessoais hoje. Alguma razão para acreditar que isso não vai correr bem? Meus pais não reagem bem a limites, expliquei, o eufemismo do ano. Mas ter você aqui deve ajudar. Para minha surpresa, a casa parecia vazia quando chegamos, nenhum carro na entrada, nenhum movimento visível pelas janelas. Usando minha chave, conduzi nosso pequeno grupo para dentro, meio que esperando encontrar meu quarto vazio ou meus pertences danificados por despeito. Em vez disso, tudo estava intocado. Minhas roupas ainda estavam na comoda, os livros nas prateleiras, os livros de enfermagem empilhados sobre a mesa. A normalidade era quase decepcionante, como se o confronto dramático para o qual eu havia me preparado tivesse sido cancelado sem aviso prévio. Vamos trabalhar rápido, sugeriu Sarah, sempre prática. Comece com o essencial e as coisas de valor sentimental. Formamos uma linha de montagem eficiente, eu selecionando e embalando, Amy e Sarah carregando as caixas até a porta, Tyler colocando-as no caminhão. Em 1 hora, tínhamos embalado a maior parte das minhas roupas, todos os meus materiais profissionais, meu laptop e meus eletrônicos, e as poucas lembranças que eu não suportava deixar para trás, álbuns de fotos, o porta-joias da minha avó, a colcha que minha tia tinha feito para minha formatura do ensino médio. Enquanto trabalhávamos nas caixas finais, a porta da frente se abriu. Minha mãe entrou primeiro, parando de repente ao ver estranhos em sua casa e um policial parado calmamente na sala de estar. Meu pai a seguiu, com a expressão sombria instantaneamente. Qual é o significado disso? Ele perguntou, ignorando o policial Ramírez e se dirigindo a mim diretamente. Quem são essas pessoas? Por que tem um policial na minha casa? Eu disse que viria buscar minhas coisas, respondi, continuando a dobrar um suéter e colocá-lo numa caixa.
Esses são meus amigos me ajudando na mudança. Você não disse nada sobre a polícia, interrompeu minha mãe, com a voz tremendo de medo ou raiva, às vezes era difícil perceber a diferença. O policial Ramírez está aqui para garantir que tudo corra bem, expliquei. Estamos quase terminando. Meu pai se adiantou, mas foi interceptado pelo policial Ramírez. Senhor, estou aqui para manter a paz enquanto sua filha recupera seus pertences pessoais. Sugiro que a deixe concluir esse processo sem interferência. O tom oficial pareceu apaziguar momentaneamente a arrogância do meu pai. Ele recuou para a cozinha, minha mãe o seguindo, com argumentos sussurrados chegando até nós enquanto continuávamos trabalhando. Quando a última caixa foi carregada, respirei fundo e me aproximei da cozinha, segurando firmemente a pasta de Mark. Tyler se posicionou discretamente na porta, um apoio silencioso. Estou indo agora, anunciei. Mas antes, quero resolver o problema do meu carro. Meu pai zombou. Não há nada a resolver. A decisão está tomada. Você não tinha o direito legal de vender meu veículo, continuei, como se ele não tivesse falado. Ele estava registrado apenas em meu nome. Você falsificou minha assinatura, o que é crime. Nós somos seus pais, sibilou minha mãe, seu tremor anterior substituído por indignação. Tudo o que fizemos foi por esta família. Vender meu carro sem permissão não era para mim, retruquei. Era para o Jake, de quem nunca se esperou que se sustentasse como eu. Como se tivesse sido chamado pelo nome, meu irmão apareceu na porta atrás de Tyler, parecendo confuso e irritado. O que está acontecendo? Por que tem gente roubando suas coisas? Vou me mudar, eu disse simplesmente. E vou abordar o fato de que mamãe e papai venderam meu carro ilegalmente para pagar sua mensalidade. A expressão de Jake mudou de confusão para raiva defensiva. Disseram que você concordou em ajudar. Não me culpe por ter mudado de ideia. Eu nunca concordei com nada, respondi. Eles roubaram meu carro, Jake. Eles cometeram fraude. Isso é ridículo, interrompeu meu pai. Nós somos seus pais. Não roubamos de você. Este documento diz o contrário, eu disse, retirando a carta de cobrança da pasta e colocando-a no balcão da cozinha. Meu advogado preparou esta demanda formal de indenização pelo valor total do meu veículo, $12.000, não os $8.000 que você aceitou. Você tem 30 dias para pagar o valor integral, ou entrarei com ações cíveis e criminais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meu pai encarou o documento como se fosse uma cobra venenosa, enquanto o rosto da minha mãe perdia a cor. Você não ousaria, sussurrou meu pai finalmente. Eu preferiria não, reconheci. Prefiro que você simplesmente reconheça que o que fez foi errado e faça a reparação. Mas entrarei com uma ação judicial, se necessário. Depois de tudo que fizemos por você, começou minha mãe, com lágrimas nos olhos, sua tática padrão quando argumentos lógicos falhavam. Como você pode nos ameaçar assim? Nós a criamos, alimentamos e vestimos. Essa era sua obrigação como pais, interrompi, uma declaração que seria impensável para mim mesmo dias antes. Isso não lhe dá o direito de me roubar como adulto. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. Saia da minha casa, rosnou ele. Saia agora antes que eu esqueça que você é minha filha. Frank, minha mãe ofegou, mas ele continuou, se você continuar com isso, não fará mais parte desta família. Entendeu? Você estará morto para nós. A ameaça pairava no ar entre nós. No passado, teria me devastado, me feito recuar com pedidos de desculpas e concessões. Quando me virei para sair, Melissa apareceu no corredor, claramente tendo ouvido tudo. Ao contrário dos outros, sua expressão não era de raiva, mas pensativa, quase triste. Haley, ela chamou quando cheguei à porta da frente. Espere. Ela correu para o quarto e voltou com algo na mão, meu ursinho de pelúcia da infância, desgastado pelo tempo e pelo amor, que eu havia esquecido na mala. Você devia ficar com ele, disse ela, colocando o bichinho de pelúcia em minhas mãos. E sinto muito pelo seu carro. Eu não sabia que não te pediam. O simples gesto de gentileza da irmã que eu menos esperava me fez chorar. Obrigada, Mel, sussurrei, dando-lhe um abraço rápido antes de sair pela porta. Lá fora, meus amigos esperavam perto dos veículos, com rostos preocupados. Está tudo bem?
Perguntou M. Não, admiti. Mas vai ficar. Enquanto nos afastávamos, observei minha casa de infância se distanciar pelo retrovisor, a distância aumentando a cada segundo. Meu pai apareceu na porta da frente, ainda gritando algo que eu não conseguia mais ouvir. Minha mãe estava ao lado dele, com uma das mãos cobrindo o rosto. Nem Melissa nem Jake estavam visíveis. Você conseguiu, disse Tyler ao meu lado, com a voz cheia de orgulho silencioso. Você se manteve firme. Assenti, incapaz de falar por causa do nó na garganta. O confronto tinha sido tão difícil quanto eu temia, mas também estranhamente libertador. Pela primeira vez na vida, eu havia falado a minha verdade sem minimizá-la para proteger os sentimentos dos outros. Eu havia nomeado a injustiça sem aceitar a culpa por percebê-la. As ameaças e a manipulação emocional não haviam desaparecido, mas o poder que tinham sobre mim, sim, e isso fez toda a diferença. A semana seguinte à minha saída da casa dos meus pais passou em um turbilhão de atividades. Com a ajuda de Kendra, acomodei-me no meu novo quarto, organizando meus pertences no espaço limitado com uma sensação de propriedade que eu nunca havia experimentado antes. Cada item que eu colocava, cada livro na estante, cada foto que eu pregava na parede representava uma escolha inteiramente minha. Está tudo realmente dando certo, comentou Kendra na terceira noite, encostada no batente da porta, me observando organizar minha pequena escrivaninha. Como está se sentindo? Estranho, admiti. Bom. Estranho, mas ainda assim estranho. Fico esperando que alguém me diga que coloquei algo no lugar errado. Ela assentiu, compreendendo. Leva um tempo para se acostumar com a independência. Espere até ter que desentupir o primeiro ralo sem chamar um dos seus pais. É aí que você sabe que realmente virou adulto. Seu humor tranquilo já havia se tornado uma das minhas coisas favoritas de morar com ela. Ao contrário do clima de pisar em ovos na casa dos meus pais, nosso apartamento era cheio de risadas e comunicação direta. Os desafios práticos da minha nova independência eram substanciais, mas administráveis. Sem carro, meu trajeto até o hospital exigia um planejamento cuidadoso e, ocasionalmente, caronas compartilhadas com colegas que iam na mesma direção. Meu orçamento, já apertado, agora tinha que arcar com custos de aluguel e transporte que eu não havia previsto. No entanto, essas limitações eram diferentes das restrições financeiras que eu enfrentava morando em casa. Esses eram os meus desafios, enfrentados nos meus termos, sem o desgaste constante de apoiar as prioridades dos outros. Uma semana depois de entregar a carta de cobrança, recebi minha primeira comunicação dos meus pais, uma carta formal do advogado deles rejeitando meu pedido de indenização. Eles contrataram Gerald Winston, Mark me informou quando lhe entreguei a carta. Ele é conhecido por táticas agressivas. O que isso significa para o meu caso? Perguntei, com a ansiedade transparecendo na minha voz. Significa que eles estão levando isso a sério, respondeu ele. O que, na verdade, funciona a nosso favor. Eles não contratariam Winston se não acreditassem que eram legalmente vulneráveis. Nos dias seguintes, o processo legal se desenrolou paralelamente à minha nova vida. Registrei um boletim de ocorrência documentando o roubo e a falsificação do carro, enviando ao policial mensagens de texto nas quais meu pai admitia explicitamente ter vendido meu carro sem permissão. A concessionária de Carson cooperou plenamente, fornecendo cópias dos documentos de venda com assinatura falsificada. Temos um caso sólido, garantiu Mark. As evidências são claras. A questão é até onde você quer levar isso. Era uma questão com a qual eu lutava diariamente. Apesar de tudo, aqueles ainda eram meus pais. A ideia de eles enfrentarem acusações criminais criava um emaranhado de emoções conflitantes que me mantinham acordado à noite. Eles estão contando com essa hesitação, apontou Sarah durante um dos nossos cafés regulares. Eles treinaram você para protegê-los, mesmo às suas próprias custas. Ela estava certa. O condicionamento era profundo, dificultando a separação entre compaixão legítima e culpa prejudicial. No fim das contas, minha decisão não veio da raiva, mas da clareza. Meus pais precisaram sofrer as consequências para entender que seu comportamento era inaceitável. 2 semanas depois de me mudar, apresentei queixa formal por furto qualificado de automóvel e falsificação. A detetive designada para o meu caso, uma mulher séria chamada Detetive Sawyer, recebeu meu depoimento com distanciamento profissional.
Casos de família são sempre complicados, reconheceu ela. Mas a lei é clara. Você não pode vender o veículo de outra pessoa sem o consentimento dela, independentemente do seu parentesco com ela. As consequências foram rápidas e dramáticas. Meus pais receberam notificações formais para comparecer a um interrogatório. Familiares começaram a tomar partido, a maioria apoiando meus pais com base na narrativa cuidadosamente elaborada de uma filha ingrata, mas alguns se ofereceram para oferecer apoio após ouvir minha versão dos acontecimentos. Minha tia Caterine, irmã mais velha da minha mãe, me ligou do nada uma noite. Eu sempre me perguntei quando você finalmente os enfrentaria, disse ela sem rodeios. Sua mãe liga para todo mundo da família, dizendo que você perdeu o juízo. Mas eu tenho observado como eles te tratam há anos. A validação dela me fez chorar. Às vezes eu me achava louca, admiti, pela forma como eles faziam tudo parecer normal. Não há nada de normal em esperar que sua filha adulta financie a família e, ao mesmo tempo, tirar a independência dela, afirmou Caterine com firmeza. Estou orgulhosa de você, Haley. É preciso coragem para quebrar padrões como esse. Nem todas as reações foram tão favoráveis. Meu tio Robert deixou uma mensagem de voz mordaz, acusando-me de destruir a família por causa de um carro. Vários primos me removeram das redes sociais. Até minha avó, geralmente uma parte neutra em disputas familiares, expressou decepção com minha decisão de envolver estranhos no que ela considerava assuntos familiares particulares. O acontecimento mais inesperado veio de Melissa. 3 semanas depois de eu me mudar, ela me mandou uma mensagem perguntando se poderíamos tomar um café. Desconfiado, mas esperançoso, concordei. Nos encontramos em um café no meio do caminho entre a escola dela e o meu apartamento. Aos 18 anos, minha irmã ainda carregava a maciez das bochechas redondas da adolescência, mas seus olhos revelavam uma nova consciência enquanto mexia seu café com leite. Está estranho lá em casa agora, começou ela. Papai está bravo o tempo todo. Mamãe chora muito. Jake fica no quarto jogando videogame. Desculpe pela dificuldade, eu disse, falando sério. Ela balançou a cabeça. Não era por isso que eu queria conversar. Eu queria te dizer que agora eu entendo o que você estava dizendo sobre eles te tratarem de forma diferente. O que mudou? Perguntei, genuinamente curioso. Depois que você foi embora, eles começaram a esperar que eu assumisse o seu papel, explicou ela. De repente, eu tenho que trabalhar meio período para contribuir com a família e manter notas perfeitas. Papai assumiu o controle da minha poupança para guardá-la. É como se eles simplesmente transferissem todas as expectativas que tinham de você para mim. Perceber que meus pais não tinham aprendido nada com a minha partida, mas simplesmente encontrado um novo alvo, me embrulhou o estômago. Mel, isso não está certo. Seu dinheiro é seu. Você precisa protegê-lo. Eu sei disso agora, disse ela, com uma expressão determinada no maxilar que me lembrou do meu próprio despertar recente. Tenho conversado com a tia Caterine sobre abrir uma nova conta que eles não conseguem acessar. O orgulho cresceu em meu peito. Isso é muito inteligente, Mel. E se precisar de ajuda? Você realmente me ajudaria? Ela interrompeu. Mesmo depois de tudo? Claro, assegurei-lhe. Você é minha irmã. O que aconteceu com a mamãe e o papai não muda isso. Lágrimas brotaram em seus olhos. Jake diz que deveríamos odiar você pelo que está fazendo com a família. Mas eu acho que você pode estar me salvando de passar pelo que você passou. Despedimo-nos com um abraço apertado e a promessa de manter contato, independentemente do que acontecesse com nossos pais. Essa conexão honesta, igualitária e livre de manipulação foi como o primeiro relacionamento familiar saudável que já experimentei. Enquanto isso, as consequências da minha ação judicial continuavam a se desenrolar. O detetive Sawyer me informou que o promotor havia decidido prosseguir com as acusações de falsificação, mas estava disposto a negociar a acusação de roubo se a restituição fosse feita. Seus pais estão enfrentando consequências graves, explicou Mark durante nossa próxima reunião. Falsificação pode levar à prisão. Eles estão motivados a fazer um acordo. De fato, uma oferta de acordo chegou por meio do advogado deles na semana seguinte. $10.000 em indenização pelo carro, com a condição de que eu retirasse todas as acusações criminais.
O que você acha? Perguntei a Mark depois de analisar a oferta. É menos do que o valor total, mas mais do que eles conseguiram com a venda, respondeu ele. Do ponto de vista prático, resolveria isso mais rápido do que ir à justiça. Mas a decisão é sua, Haley. Que resultado você espera? Pensei na pergunta com cuidado. O que eu queria? Vingança, justiça ou simplesmente o reconhecimento de que o que fizeram foi errado? Quero que eles entendam que não podem tratar as pessoas dessa maneira, disse finalmente. Mas não quero necessariamente que eles vão para a cadeia. Após mais negociações, chegamos a um acordo: restituição integral de $12.000, um pedido formal de desculpas por escrito reconhecendo o erro e a concordância dos meus pais em participar de uma sessão de aconselhamento sobre limites financeiros. Em troca, eu não entraria com nenhuma acusação criminal. O cheque chegou por carta registrada 3 dias depois, acompanhado de uma breve carta de desculpas, claramente redigida pelo advogado deles e assinada com relutância pelos meus pais. Não foi a reconciliação sincera que parte de mim secretamente esperava, mas foi uma prestação de contas, talvez a primeira prestação de contas real que eles já enfrentaram. Com o dinheiro do acordo, comprei um Honda Civic usado, mais barato que meu carro anterior, o que me permitiu guardar algum dinheiro na poupança. No dia em que o tirei da concessionária, com o documento e o seguro em meu nome, senti uma profunda sensação de recuperar o que havia sido tirado de mim, não apenas o transporte, mas o poder de decisão sobre minha própria vida. Minha vida profissional floresceu em meio a essas mudanças pessoais. Livre do peso financeiro constante de sustentar minha família, pude me concentrar totalmente na minha carreira de enfermagem. Quando uma vaga sênior surgiu no pronto-socorro, Janice me incentivou a me candidatar, apesar da minha experiência relativamente limitada. Você demonstrou discernimento e compostura excepcionais sob pressão, observou ela durante minha entrevista. Acontecimentos recentes em sua vida pessoal demonstraram isso claramente. Consegui o cargo, que veio com um aumento salarial substancial e um horário de trabalho mais regular. A ironia não me passou despercebida: ao priorizar meu próprio bem-estar pela primeira vez, eu havia, na verdade, melhorado minhas perspectivas profissionais, em vez de miná-las, como meus pais sempre insinuaram que aconteceria se eu me concentrasse egoisticamente nas minhas próprias necessidades. 3 meses depois de sair da casa dos meus pais, sentei-me no meu carro novo no estacionamento do hospital, depois de terminar o meu turno, refletindo sobre a transformação da minha vida. Meu celular vibrou com uma mensagem de Tyler, que me apoiou incansavelmente durante toda a provação: jantar hoje à noite para comemorar 3 meses de liberdade? Sorri enquanto digitava minha resposta: com certeza. Dessa vez, por minha conta. Enquanto dirigia em direção ao restaurante, percebi que o dinheiro do acordo e a promoção eram apenas os resultados tangíveis da minha luta pela independência. A verdadeira vitória era interna: aprender a valorizar minhas próprias necessidades, a estabelecer e manter limites e a reconhecer que o amor genuíno não exige o sacrifício dos direitos básicos e da dignidade de alguém. O rádio do meu carro tocava baixinho enquanto eu percorria as ruas familiares, sem me sentir mais como uma impostora na minha própria vida. A estrada à frente era desconhecida, mas inegavelmente minha.